E agora o nosso primeiro processo, então, de gerenciamento dos riscos, que é planejar o gerenciamento dos riscos. Estamos no capítulo 11, 11.1, nosso primeiro processo aqui. E você já está bem familiarizado com o que vai acontecer no processo de planejar, é ou não é? Então, o processo de planejar, ele descreve os demais processos e ele provê a orientação, diretrizes de como é que eles vão ser executados. Então, nós vamos ter o nosso processo 11.2 de como é que eu vou identificar os riscos. E aqui, né, retomando aquele processo de planejamento nosso, né? Deixa eu reorganizar aqui. Então, o nosso 11.2 é onde eu vou identificar os riscos. E a gente vai ter aqui dentro do plano, quais ferramentas a gente vai usar para essa identificação. Então, digamos aqui, brainstorming, vou utilizar entrevista, revisão de documentação e outras coisas aqui. Vou dizer quem são as pessoas responsáveis por isso, né? Então, ferramentas, vou colocar aqui um F, um R, responsáveis, os prazos, os custos que eu tenho para fazer essa atividade. Aí eu vou ter o 11.3, que é a análise qualitativa. A gente vai ver isso também nas aulas futuras, mas aí você tem que descrever aqui qual que é o modelo, quais são as definições, qual é a base para poder definir alto, médio, baixo, qual vai ser o modelo de matriz de probabilidade e impacto, enfim. 11. Vamos descer para cá, 11.4, a nossa análise quantitativa. Então, que tipos de simulações você vai usar, que softwares, de onde vão vir os dados, quem é responsável. 11.5, quais vão ser as respostas, o planejamento das respostas aqui. E aqui você pode ter tolerâncias, pode ter dinheiro para fazer ou não, contingências. 11.6, aí você vai implementar essas respostas, vai tirar elas do papel lá na execução. E você deve também, então, implementar. Você deve também ter o nosso monitoramento e controle, monitorar os riscos durante o monitoramento e controle. Então, o plano vai colocar tudo que deve acontecer em cada um desses nossos processos aqui, para daí, quando a gente for executar o processo, né, você já está ligado nisso, então a gente vai executar o processo, que é a nossa próxima aula, em identificar os riscos, você iria olhar no plano, e aí você vai lá e cria documentos, que no caso aqui vai ser o registro de riscos. E esse registro de riscos vai ser um documento anexo ao plano do projeto, ok? Então, nesse primeiro processo, nós vamos planejar o gerenciamento dos riscos. Então, o nosso planejar o gerenciamento dos riscos é o processo de definição de como é que eu vou conduzir as atividades de gerenciamento de riscos durante todo o projeto. Vou ter diretrizes, definições, todos os processos e procedimentos ali que eu coloquei no nosso slide anterior e as ferramentas irresponsáveis. A gente vai ver as entradas, ferramentas e técnicas aqui do processo de planejar o gerenciamento dos riscos, mas lembra que aquilo que a gente vai ver nos próximos processos, nas aulas seguintes, também podem complementar, também podem ser utilizados aqui na elaboração do plano de gerenciamento dos riscos. Primeiro processo de planejamento, então, desta área de conhecimento dos riscos, sempre termo de abertura, manter o alinhamento. E também, lá no termo de abertura, eu já tinha riscos preliminares, riscos iniciais, riscos de alto nível. Vou ter o meu plano de gerenciamento do projeto e os documentos. Então, nessa altura do campeonato, já temos planos de quase todas as áreas, né? Temos plano de integração, escopo, cronograma, custo, qualidade, recursos, comunicação e agora os riscos. E temos bastante documentação de projeto já elaborada, né? Registro de riscos, que é no registro de riscos, vamos criar agora, né? Temos o nosso registro dos requisitos ou documentação dos requisitos, matriz de requisitos, nós temos cronograma, temos estimativas de durações, estimativas de custo, que vão ser muito importantes para a gente aqui, porque as estimativas podem conter riscos lá, se elas não tiverem corretas, não souber de onde vieram essas estimativas, os calendários de recursos pode ser fonte de riscos, os requisitos, e nós vamos ver tudo isso na documentação do projeto. Temos fatores ambientais da empresa. E eu vou reforçar isso aqui lá no nosso próximo slide, mas eu posso estar obrigado por determinados padrões a seguir procedimentos de risco, né? Talvez a sua organização tenha um risco corporativo ou esteja sujeito a algum tipo de regulamentação, fiscalização, auditoria que impacte a gestão dos riscos. E temos ativos de processos organizacionais, onde a gente vai ver muita coisa bacana que você pode utilizar em termos de templates, lições aprendidas, histórico, para ajudar na elaboração do plano de gerenciamento dos riscos. Ferramentas e técnicas,
opinião especializada, vou analisar todos esses dados que eu coletei, que eu obtive, reuniões com a minha equipe, porque a equipe sempre deve participar da elaboração dos planos, né? A sua equipe de planejamento, e a grande saída, que é o plano de gerenciamento dos riscos. A gente vai ver um exemplo do que ele deve conter mais à frente. Entradas, portanto. Então, aqui já no termo de abertura, eu tenho riscos de alto nível, e tem mais. Lá eu tenho também premissas, que podem ser fontes de risco. Temos restrições, que podem ser fontes de risco, né? Você lembra aí o que é premissa e restrição, né? Lá das nossas primeiras aulas. Mas premissa é uma hipótese de planejamento, algo que pode ser verdade ou não. E uma restrição é uma limitação externa imposta ao projeto que você precisa obedecer. Então, tem uma restrição de que eu só tenho R$100, não pode gastar mais do que isso de jeito nenhum. É uma restrição. Tem uma restrição que esse produto precisa ser lançado no Natal, não tem como lançar fora dessa data, porque é a única data, está tudo reservado para esse lançamento. Aí você tem restrição e eu tenho o risco de talvez não conseguir cumprir essa limitação. Eu vou procurar me precaver quanto a isso, obviamente, né? E tem hipóteses de planejamento, que seriam as nossas premissas. Então, hipóteses de planejamento poderia ser, eu estou considerando que nós vamos ter 10 pessoas na equipe. Existe o risco de eu obter menos pessoas, ou existe o risco de essas pessoas não serem tão produtivas, tão capazes quanto eu imaginava, ok? E tudo isso já está lá no termo de abertura, assim como requisitos preliminares. Plano de gerenciamento do projeto e todos os seus planos subsidiários, né? Vou verificar riscos de escopo, riscos de cronograma, riscos nos custos, riscos nos recursos, em todas as áreas do meu projeto. E tenho ainda uma série de documentos de projeto que já foram elaborados também, dos quais eu gostaria de destacar aqui especialmente as estimativas. Então, vou ter que rever estimativas de duração e de custo. Vou precisar dar uma olhada nos calendários de recursos. Vou precisar dar uma olhada também em toda a documentação de requisito, de escopo e outras áreas para poder saber se tem risco no nosso projeto. Toda área de conhecimento pode oferecer riscos. Fatores ambientais, como eu te falei, eu posso ter alguma norma, regulamentação, ou mesmo algum tipo de fiscalização interna ou externa. Então, regulamentação. Posso ter um controle de riscos corporativos, eu posso ter uma auditoria, um controle interno que exijam determinadas tolerâncias de risco para o meu projeto aqui em particular. E posso ter ativos de processos organizacionais, da onde eu tenho categorias de riscos passados, eu tenho templates, tenho checklists, tenho um monte de coisas aqui que podem nos ajudar, como lições aprendidas, histórico, e templates opcionais para te ajudar na elaboração do plano e depois nos próximos processos também identificação, análise e respostas aos riscos. Ferramentas e técnicas. Nossa opinião especializada, eu coloquei uma descriçãozinha aqui um pouco maior, é interna ou externa, como você já sabe, e eu posso precisar, talvez nessa área aqui, que é uma área densa de gerenciamento de projetos, talvez contratar uma consultoria para me ajudar em gerenciamento de riscos, se for um projeto muito grande, um projeto do qual eu não tenho a capacidade de planejar sozinho. Análise dos dados. Então, o gerenciamento dos riscos aqui ele envolve várias ferramentas e técnicas que a gente vai ver, né? Posso usar até ferramentas da qualidade como o Ishikawa, gestão de riscos operacionais, financeiros, porque esses nossos riscos aqui, eles estão em diferentes áreas do projeto que, de certa maneira, vão buscar conhecimento também em outras disciplinas que não só o gerenciamento de projetos, né? Risco de segurança do trabalho, riscos operacionais, riscos de produção, riscos de logística, riscos de meio ambiente, riscos legais, dos mais diversos que forem necessários para o seu projeto. E a gente vai ter reuniões onde o gerente do projeto e membros selecionados da equipe, aqui da nossa parte de planejamento e outros interessados, vão nos ajudar nessa elaboração do plano de gerenciamento dos riscos. A saída é o plano de gerenciamento dos riscos. Então, nossa principal saída aqui é o plano de gerenciamento dos riscos. Ele pode conter várias coisas, né? Ele pode conter a metodologia de gerenciamento de riscos, abordagens, ferramentas, fontes de dado, passo a passo. Ele pode conter categorias de risco que depois vão ajudar na identificação. Então, eu posso criar uma estrutura analítica de riscos, por exemplo, em que as categorias descrevem tipos de risco, né? Riscos contratuais, riscos técnicos, riscos ambientais, isso seriam
exemplos de categorias que podem ser seguidos também de checklist. Vou colocar as definições de probabilidade de impacto, então o que é alto, médio ou baixo, para depois eu poder executar o processo de realizar a análise qualitativa dos riscos. Essas escalas e padrões aqui devem ser adaptados ao projeto, mas elas já existem provavelmente dentro da sua organização. Se não existir, a gente tem padrões também que sugerem como é que isso poderia ser definido, né, no seu plano de gerenciamento dos riscos. E outra coisa, eu vou colocar no plano também como é que vai ser a forma de acompanhamento, né? Se eu vou fazer uma reunião mensal, semanal, quinzenal para acompanhar os riscos, como as atividades de risco vão ser registradas para o benefício não só do projeto atual, mas futuros em termos de aprendizado, de lições aprendidas, e os processos de gerenciamento dos riscos ainda podem sofrer algum tipo de auditoria do seu projeto. Dentro desse plano também eu posso ter outros documentos em anexo, como matriz de probabilidade de impacto, a gente vai ver isso lá no nosso processo de realizar análise qualitativa, tolerâncias das partes interessadas, muito importante, formatos de relatório, então como é que vão ser os nossos relatórios de gerenciamento dos riscos, e também outros documentos que possam nos ajudar aqui a fazer o acompanhamento, o monitoramento e controle dos nossos riscos. E esse nosso processo, então, de planejar o gerenciamento dos riscos, o 11.1, está em planejamento, e ele é o nosso primeiro processo da área de gerenciamento dos riscos. Sendo assim, recebe termo de abertura com tudo aquilo preliminar que eu te falei, já restrições, premissas, requisitos, riscos de alto nível, recebe o plano do 4.2, então plano, e documentações que vêm não apenas do 4.2, mas de todos os outros processos de planejamento, dos quais é importante a gente destacar os requisitos ou os registros de partes interessadas, né? Então, partes interessadas, as estimativas, então, estimativas que a gente tenha, também os documentos de requisitos, estimativas, nossos documentos de requisito e de escopo e quaisquer outros documentos que você julgar importante. E a saída aqui é o plano que vai virar, né, o nosso plano aqui que vai virar um anexo do plano de projeto no 4.2 lá de integração. Não se esqueça que o 4.2 está ocorrendo em paralelo com todos os processos de planejamento, como eu já desenhei para você em aulas anteriores, ok? Então, cada área de conhecimento aqui, a gente está se aprofundando um pouco mais em uma determinada disciplina, no nosso caso agora em riscos, mas lá em cima está rolando o processo de desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, que agrega todos esses planos subsidiários e toda a documentação do nosso projeto em suas diferentes linhas de base, ok? Um grande abraço e até a próxima aula.